Meus queridos irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite, dando continuidade na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Enquanto assim os irmãos vão localizando o texto, introduzo a mensagem desta noite fazendo menção ao livro escrito pelo pastor Mark Dev, intitulado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Neste livro ele destaca aquilo que considera as principais marcas distintivas de uma igreja não apenas verdadeira, mas espiritualmente saudável. A marca de número 7 ressalta a prática da disciplina bíblica como sendo caracterizadora de uma igreja espiritualmente saudável. E, meus irmãos, se levarmos a sério este princípio, e devemos levá-lo de fato, creio que muitas igrejas evangélicas atuais não passam no crivo do que é biblicamente uma igreja saudável. Isso porque não poucas igrejas estão agindo com total descaso com a disciplina bíblica. Estão com os seus corredores amarrotados de pecado. Estão com a imagem de Cristo manchada, com seus atos profanos e vergonhosos para o Evangelho. De fato, eu creio que muitas igrejas hoje, intituladas de evangélicas, não passam neste crivo de que uma igreja saudável é uma igreja que exerce a disciplina bíblica. O texto desta noite também aponta para a disciplina como um crivo. Um crivo pelo qual nós sabemos quem pertence a Deus e quem não pertence. Neste sentido, a disciplina é usada pelo autor da carta aos Hebreus como identificador do verdadeiro crente, do verdadeiro filho de Deus. E conforme vamos ler e estudar, o autor fará isto mediante uma analogia, em que ele vai comparar o nosso relacionamento com Deus com o relacionamento de um pai com o seu filho. E nisto ele vai mostrar que somente aquele que recebe da disciplina do Senhor, quando está envolvido em algum desvio da vida cristã, é que de fato é filho de Deus e é um alvo verdadeiro do amor de Deus. Agora aqui, meus irmãos, preciso dizer que nós encontramos, não no texto, mas em nós, uma grande dificuldade que prejudica a nossa compreensão e a aplicação desse texto para as nossas vidas. É porque a disciplina bíblica a partir desse texto só pode ser compreendida à luz da disciplina que há do pai para com o seu filho. E lamentavelmente tenho que confessar que no nosso meio cristão a disciplina nos nossos lares está em escassez. São poucos os pais cristãos, estou falando de cristãos verdadeiros, não estou falando de pessoas do mundo, que estão agindo de forma disciplinativa para com seus filhos. Na maioria das vezes, os pais estão construindo um relacionamento de barganha com os seus filhos. E se nós não entendermos ou não praticarmos a disciplina nos nossos lares para com os nossos filhos, aqui teremos uma grande dificuldade de compreender o que Deus tem para nos ensinar nesse texto. E se você, filho, não tem uma postura correta quando você é disciplinado pelo seu pai, você também terá grande dificuldade em compreender o que Deus tem a lhe ensinar nesta noite. Vamos ler o texto. E suplicar que na misericórdia do Senhor, Ele possa, mediante as nossas debilidades, usar do Espírito Santo para aplicar esta mensagem aos nossos corações nesta noite. Hebreus, capítulo 12, versículos de
de 4 a 11. Na verdade, vamos ler até o 12, mas o nosso estudo será apenas até o versículo 11. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, reestabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Portanto, à luz desse texto, estudaremos nesta noite que a disciplina ela é necessária na vida cristã. E você me perguntaria o porquê que a disciplina é tão necessária, por que ela é tão urgente, tão caracterizadora para a saúde espiritual de uma igreja, de um crente. O texto desta noite vai nos responder esta pergunta, mostrando 3 razões que justificam a necessidade da disciplina na vida da igreja, na vida do crente, meus irmãos. E acompanhem comigo. Em primeiro lugar, a disciplina é necessária porque ela evidencia o amor de Deus pelo crente. Versículos de 4 a 6. E perceba que, inicialmente, o texto vai descrever a luta que, como crentes, nós precisamos travar contra o pecado. Ora, na luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. A palavra luta aqui significa ficar em linha de batalha contra um inimigo. A ideia do versículo, irmãos, é que o crente está constantemente envolvido numa luta intensa contra o pecado. O pecado é uma oposição mortífera que persegue os crentes constantemente a fim de levá-los a contrariar a vontade de Deus para suas vidas. O pecado, meus irmãos, é um perseguidor imbalável dos servos de Deus, com o propósito de ferir a sua comunhão, o seu relacionamento com o seu Salvador. Por isso, o autor nos fala a respeito desta luta que precisa ser travada contra aquele que é o inimigo das nossas almas e busca a todo preço ferir a nossa comunhão, prejudicar a nossa vida cristã. O pecado, ele afeta diretamente em nossa comunhão com Deus, além de trazer danos brutais na nossa vida pessoal. Não apenas espiritual, mas na nossa vida pessoal, nossa vida familiar. Quantos, meus queridos irmãos, não estão neste exato momento, e estou falando de cristãos, de casais cristãos, tendo seus lares destruídos por causa de pecados. No caso aqui dos hebreus, a luta era principalmente contra o pecado, da falta de fervor espiritual, do desânimo espiritual, ou usando outros termos mais direto e confrontador, era contra o pecado da preguiça espiritual.
mas também eles lutavam contra a incredulidade na superioridade e suficiência de Cristo para a vida deles. E nisto, o ardente desejo de voltarem para o judaísmo de onde haviam saído. Mas a exortação do escritor desta carta para os seus leitores, mediante o seu desânimo, mediante os seus momentos de incredulidades e outros pecados que assolavam as suas vidas, é que eles pudessem manter-se firmes na luta contra o pecado. Possivelmente a expressão "não tendes resistido até ao sangue" tem como contexto as lutas acontecidas entre os gladiadores nas arenas romanas. Nestas lutas, eles se doavam ao máximo, mesmo que estivessem sangrando. E via de regra, irmãos, quem assiste esse tipo de luta, MMA, boxe e outros tipos de lutas, percebe que, via de regra, os lutadores saem sangrando. Porque eles estão ali com um objetivo: alcançar a vitória. E eles entram naquela arena dispostos a darem tudo de si, a doarem ao seu próprio sangue para saírem vencedores. É por isso que, por vezes, você vai perceber lutadores sangrando. Que quando você está assistindo, você vai dizer: esse aí agora desiste. E ele se levanta e continua a luta. Porque o que ele almeja ali é sair vencedor. Se o crente, ou melhor dizendo, para que o crente saia vencedor na luta contra o pecado, ele tem que estar disposto a empreender todas as suas forças nesta batalha, irmãos. A doar o seu próprio sangue, a dar a sua própria vida se for preciso, mas jamais retroceder diante das perseguições e nas lutas contra o pecado. Numa imagem vívida da luta contra o pecado, o autor instrui seus leitores a doarem tudo de si nesta batalha. Mas, irmãos, é verdade que nem sempre ganharemos esta batalha. Por vezes o pecado vai nos vencer. Porém, a luta deve ser constante, deve continuar. O crente pode até em algum momento cair nas armadilhas do pecado, mas se ele é um verdadeiro filho de Deus, se o amor de Deus está derramado no seu coração, ele vai se levantar. Ele vai ser restaurado, nem que seja mediante a disciplina de Deus, e vai continuar a luta contra o pecado. O crente verdadeiro jamais se entrega deliberadamente ao pecado. Se isto acontece na vida de alguém, há grandes possibilidades de que ele não tenha ainda experimentado do amor de Deus. Isso porque o crente verdadeiro, meus queridos, vive numa constante luta contra o pecado. Ele está disposto a dar o máximo de si para não sair perdedor nesta batalha. A sua meta é tornar-se cada vez mais semelhante ao seu Salvador. Portanto, quando num ato de negligência o crente deixa de lutar e se envolve em pecado, Deus o chamará de volta mediante a disciplina. Porque Deus o ama e ele só disciplina aqueles a quem de fato ele ama e que são seus filhos. Mas veja que depois o texto exorta-nos a não desprezarmos a correção que vem de Deus. Irmão, se a disciplina é uma evidência do amor de Deus, é uma demonstração do quanto Deus nos ama, a conclusão do autor então é: não podemos negligenciar, desprezar, fazer pouco caso dessa ferramenta divina usada para o nosso bem. Veja o versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que como filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. A citação aqui é de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, a qual um crente jamais deve se esquecer. Mas ao que parece, alguns dos leitores de Hebreus estavam se esquecendo deste princípio bíblico. Veja o que diz lá: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai
ao filho a quem quer bem. Diante do esquecimento dos hebreus, o autor chama a atenção deles para o que a própria Escritura já disse sobre o assunto. Não é nada de novo que o autor está trazendo para os seus leitores. Já está presente nas Escrituras, o autor está apenas relembrando os seus leitores, chamando a sua atenção para aquilo que a palavra de Deus diz sobre a disciplina. A palavra exortação tem o sentido de encorajamento. E significa que a disciplina é uma forma de Deus nos encorajar a resistir na luta contra o pecado. Quando Deus nos disciplina, irmãos, é no propósito de nos restaurar, de nos restabelecer e assim nos tornar mais fortes na luta contra o pecado e de forma ainda mais específica contra aquele tipo de pecado no qual nós caímos. Os crentes hebreus haviam esquecido-se de que a disciplina é uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar espiritualmente os seus filhos. Muitas igrejas se esqueceram disto também. De que a disciplina é uma ferramenta nas mãos de um Deus soberano, usada por Ele para abençoar espiritualmente os seus filhos, para purificar a sua igreja, para prover saúde espiritual para os seus filhos. Quando nós olhamos para as Escrituras e sabemos que de fato a disciplina é algo que Deus outorgou para ser realizado na vida dos seus filhos, na vida da sua igreja, irmão, nós somos encorajados a vencermos a luta contra o pecado para não sermos alvos da disciplina de Deus. O verbo discorrer é usado nas Escrituras para se referir à voz de Deus aos homens. Já que eles haviam se esquecidos que como Pai, Deus comunica-se com eles e os repreende como filhos, o autor está chamando a atenção deles para ouvirem novamente a voz de Deus. Por não entenderem o caráter gracioso da disciplina, os hebreus estavam desprezando a correção que vinha do Senhor. Eles também estavam desanimados por terem seu comportamento e suas atitudes reprovadas, corrigidas pelo Senhor. Irmão, será se esta atitude era apenas dos hebreus? Será se essa mesma postura não caracteriza muitos crentes e muitas igrejas dos dias de hoje? Quantos crentes dos nossos dias ficam revoltados, inclusive contra a própria igreja, mas também contra o próprio Deus quando são corrigidos, disciplinados? Como filho de Deus, não devemos ficar zangados quando o Senhor nos adverte por algum erro. A correção divina é uma prova incontestável de que Deus nos ama. Então não devemos ficar zangados se Deus está demonstrando o seu amor para conosco por meio da correção. Mas por outro lado, meus queridos irmãos, é muito triste ver que muitas igrejas tratam com leviandade este princípio corretivo de Deus para o seu povo. Muitas igrejas têm menosprezado a disciplina como uma ferramenta de Deus para purificar a igreja e prover saúde espiritual para o seu povo. O verbo menosprezar aí tem o sentido de negligenciar ou fazer pouco caso de algo. Lamentavelmente, sabemos que esta atitude acontece tanto pelos crentes quanto pelas igrejas dos nossos dias. Muitos cristãos, muitas igrejas, assim, à semelhança dos hebreus, estão fazendo pouco caso da disciplina de Deus. É por isso que, ao meu ver, se uma igreja não pratica a disciplina bíblica, ela está prestando um desserviço ao Evangelho e está sendo, meus queridos irmãos, uma barreira para a santificação do povo de Deus. Mas em seguida, o texto descreve a razão de Deus corrigir seus filhos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Este versículo apresenta pelo menos duas razões
pelas quais o Senhor aplica ou demonstra o seu amor a nós, aplicando a disciplina em nossas vidas. A primeira é porque realmente a disciplina é uma demonstração do amor dele por nós. Apesar de que muitas igrejas cristãs popularizaram a ideia de que a disciplina é falta de amor, biblicamente o ensino é o contrário. A disciplina é uma das maiores e mais eficazes demonstrações do amor de Deus pela vida de um crente. Porque ela é uma clara manifestação do quanto Deus ama o seu povo e zela por ele e busca purificá-lo de todo o erro. Assim, quando a igreja disciplina seus membros, ela está mostrando o quanto os ama e deve ver, meus queridos irmãos, a sua restauração, se de fato ele é um servo de Deus. Se ele não for um servo de Deus, ele vai ficar revoltado, ele vai para o mundo de onde ele nunca deveria ter saído e vai viver debaixo, ou continuar vivendo debaixo da ira de Deus. Como igrejas, ou como igreja local neste momento, precisamos demonstrar zelo pela pureza espiritual do nosso povo. Precisamos demonstrar zelo pelo precioso nome do nosso Salvador, corrigindo, se necessário for, aqueles que estão envolvidos em desvios da fé. Porque, de fato, a disciplina é uma demonstração do amor de Deus por nós. Ele corrige a quem ele ama. Mas a segunda razão aqui neste versículo é porque a disciplina é sinal de que ele, Deus, nos aceitou como filhos, pois ela é aplicada aos que lhe pertencem. Deus não vai usar da disciplina que ele usa com seus servos para aqueles que estão no mundo. Ele vai usar para aqueles que estão na igreja, que precisam ser purificados, santificados a cada dia, restaurados na sua fé. O verbo receber também pode ser traduzido, ou tem também o significado de aceitar. Primeiramente, isso significa que Deus nos aceitou como filhos por meio de Jesus Cristo, quando nos perdoou dos nossos pecados e nos restaurou a comunhão com Ele. Deus nos aceitou e nos ama como filhos amados por meio de Jesus Cristo. Mas também significa, meus irmãos, que Ele nos aceita como filhos restaurados depois que nós passamos pelo processo da disciplina, da purificação de Deus para as nossas vidas. É por isso que Ele corrige, Ele açoita a quem Ele ama, a quem Ele recebe como filho, a quem Ele recebe como alguém que foi restaurado de uma queda, de um envolvimento com algum tipo de pecado específico. A disciplina ela é necessária e ela visa melhorar o relacionamento do crente com Deus. Por isso eu lhe digo, se você é filho de Deus, se Deus já lhe recebeu como filho amado por meio de Cristo, não se surpreenda se em algum momento você for alvo da disciplina que vem do Senhor. Portanto, como crentes verdadeiros, precisamos entender o quanto necessitamos da correção que vem do Senhor. Por mais dolorosa que ela possa ser, é melhor ser disciplinado, é melhor chorar pela dor da disciplina, do que, meus queridos irmãos, sofrer por causa das consequências cruéis do pecado em nossas vidas. É melhor sofrer com os açoites da disciplina de Deus do que com os açoites do pecado. Por isso, lute agonizante, se preciso for, contra o pecado. Pois se ele chegar a lhe vencer, a vara corretiva de Deus pode estar vindo ao seu encontro. Porém, se isto acontecer, se a disciplina de Deus estiver vindo ao seu encontro, se você estiver sentindo sobre você a correção divina, não fique aborrecido, não fique zangado. Não despreze o agir restaurativo do Senhor para a sua vida, pois a correção do Senhor é uma demonstração do quanto Ele lhe ama e de que Ele já lhe aceitou como filho amado por meio de Jesus Cristo. Por isso, de fato, a disciplina é necessária na vida de um verdadeiro cristão.
Mas a segunda razão que justifica a necessidade da disciplina é porque ela resulta em santificação para o crente, versículos 7 a 10. E veja que, primeiramente, veremos que a disciplina evidencia a nossa filiação. Se por um lado ela evidencia o amor de Deus, nos mostrando que Deus nos corrige porque Ele nos ama como filhos amados. Por outro lado, essa disciplina que visa a nossa santificação também, meus queridos, nos mostra que de fato nós somos filhos de Deus. Versículos 7 e 8 dizem assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O verbo perseverar tem o sentido de suportar com paciência a disciplina que vem de Deus. No contexto, irmãos, da carta aos Hebreus, seus leitores estavam passando por algumas perseguições da fé. Alguns estavam enfrentando alguns tipos de sofrimentos. E o autor vê isto como uma maneira pela qual Deus está disciplinando aquela igreja. E por isso aqui a exortação é: vocês foram chamados para suportar com paciência, com perseverança, a disciplina que vem de Deus na vida de vocês. Eles deveriam ver a disciplina como sendo o agir da vontade soberana de Deus para suas vidas. E por isso eles deveriam suportar pacientemente até quando aprovesse ao Senhor suspendê-la. Que neste caso seria somente quando eles abandonassem o pecado. Está sofrendo nas mãos de Deus? Está sendo alvo da disciplina de Deus? Abandone o pecado, que a disciplina vai cessar. Caso contrário, Deus vai permanecer lhe corrigindo até o momento em que você for restaurado de fato. A expressão Deus vos trata como filhos denota que a base da disciplina é o relacionamento que o Senhor tem conosco. O crente só aceita de bom grado a correção dos seus erros, a disciplina que vem do Senhor quando ele entende a natureza do seu relacionamento com Deus. Assim como na vida terrena, a base para a disciplina de um filho é o seu relacionamento dele como pai, o seu relacionamento para com ele de pai. Nas Escrituras também é na nossa vida espiritual. A base pela qual Deus nos disciplina é o fato de que nós somos seus filhos e Ele é nosso Pai. Então Ele exerce autoridade, direito sobre as nossas vidas e por isso nos disciplina quando lhe achar conveniente ou quando assim nos for necessário. E como filhos, meus queridos, nós devemos total submissão ao nosso Pai Celestial. Como um filho deve estar submetido à autoridade do seu pai paterno, também nós, espiritualmente falando, devemos estar submetidos ainda em maior escala ao nosso Pai espiritual. É por isso que sempre que o crente sair da linha, Deus vai estender a ele a sua correção para trazê-lo de volta aos trilhos da fé cristã. E o autor ilustra essa verdade a partir do relacionamento entre pais e filhos da sua época. Eu digo da sua época porque, infelizmente, para a vergonha nossa, podemos dizer do Evangelho, nós conhecemos e praticamos muito pouco da disciplina dentro dos nossos lares. Então vamos olhar à luz do século I. A pergunta: que filho há que o pai não corrige? É uma pergunta retórica que requer uma única resposta, que seria a seguinte: nenhum. A resposta que o autor espera é esta: não existe nenhum filho o qual não seja corrigido pelo seu pai quando aprontar alguma. Seria, meus queridos, incabível pensar num pai permitindo que seu filho vivesse no erro.
É por isso que essa pergunta faz sentido. Se nós de fato prezamos pelo relacionamento disciplinativo entre pais e filhos, ou do pai para com o filho. A disciplina era uma forma dos pais educarem os seus filhos, principalmente na vontade do Senhor. E como pai, Deus usa dessa ferramenta para instruir os seus servos nos conselhos da sua santa vontade. Então a pergunta seria mais ou menos assim aplicada a nós: que crente verdadeiro há que Deus não discipline quando é necessário? Nenhum. Porque se você é crente e você pecar contra Deus, Deus vai lhe advertir. E o autor diz ainda que se o crente erra, irmãos, e fica sem correção, é porque ele ainda não é filho de Deus. E aí bote crente, então, entre aspas. Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A expressão se têm tornado participantes mostra que o castigo pelo pecado foi pessoalmente aceito e tinha efeitos permanentes na vida daqueles que assim estavam sendo corrigidos de bom grado pelo Senhor. Ou seja, irmãos, o confronto do autor aqui é este: se todos os crentes verdadeiros aceitam a disciplina de forma pessoal, por entender que merecem ser castigados pelos seus pecados e que essa é a maneira de Deus restaurá-los, logo, se alguém dentre o povo de Deus a rejeita, então ele está demonstrando não ser filho de Deus. É um bastardo espiritual. Ele não tem direitos à herança da filiação divina. Estes que estão na igreja, mas se revoltam quando são disciplinados pelo Senhor, não demonstram, não evidenciam que são filhos de Deus. Pois como alguém poderia rejeitar algo que visa a sua santificação? Portanto, irmãos, a ausência da disciplina pode significar que você ainda não foi aceito por Deus como seu filho. Se alguém está vivendo deliberadamente no pecado, mesmo sendo membro de uma igreja, mesmo cantando em ministério de louvor, pregando o evangelho, ou qualquer outra coisa na igreja, se Deus não o disciplina, se ele está vivendo com a corda frouxa no pecado, possivelmente, à luz das Escrituras, ele não seja ainda um filho de Deus. Porque se fosse filho do Senhor, ele iria corrigi-lo, ele iria trazê-lo de volta aos caminhos da santidade de Deus. Mas em seguida, veja que a disciplina deve ocorrer no contexto da submissão a Deus. A disciplina só provê santificação para as nossas vidas quando nós nos submetemos a ela. O versículo 9 vai nos ensinar isso. E o autor continua usando o contexto familiar de pais e filhos para intensificar os seus ensinos. Neste versículo no versículo 9, é descrito tanto a atitude do pai quanto a do filho diante da necessidade da disciplina. E a expressão, nossos pais segundo a carne, contrasta a ação do pai terreno com a ação do pai celestial. Se o pai terreno corrige seus filhos, não deveria Deus trazer o mesmo, ou fazer o mesmo com seus filhos espirituais? Se um pai terreno corrige os seus filhos por causa de coisas temporais, não deveria Deus corrigir os seus filhos que ele purificou com o sangue de Cristo Jesus para viverem na santidade, que é algo que o crente desfrutará na eternidade e na sua plenitude? E a expressão, e os respeitávamos, contrasta a postura dos filhos diante da correção dos pais com a postura dos crentes perante a correção de Deus. Se o filho tinha respeito e submissão ao pai quando era disciplinado, não deve o crente, irmãos, ter maior respeito e submissão a Deus quando é por ele corrigido? É o argumento do autor aqui.
E a sentença pai espiritual faz o contraste entre o relacionamento que o pai terreno tem com seus filhos e o relacionamento que o Deus eterno tem para com os seus servos. A relação do pai terreno é estritamente terrena, ela não vai se perpetuar. Enquanto o relacionamento que Deus tem conosco é de caráter espiritual e de caráter eterno, logo tem maior importância aos olhos de Deus e Ele nos corrige, irmãos. Portanto, para o bem de nossas vidas espirituais, necessitamos se submeter ao comando de Deus. Se aprouver ao Senhor lhe disciplinar, Ele fará isso, mas fará visando o seu bem espiritual e você deve acatar isso com submissão ao Senhor. Mesmo que, como vamos ver mais à frente, isso seja algo doloroso e cause muita tristeza no seu coração, mas você deve aceitar de forma submissa. Por isso devemos suportar com paciência a correção que vem do Senhor, pois no tempo dele, Ele restaurará a nossa vida espiritual e isto resultará em crescimento espiritual na nossa caminhada da fé. Mas, por fim, neste ponto, o texto descreve a finalidade da disciplina, que é a nossa santificação. Versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Neste versículo, o autor é mais específico em apontar a finalidade de Deus corrigir seus filhos. Deus deseja ver sua santidade estampada na vida dos seus filhos. Uma vez que somos separados por Ele, somos aceitos como seus filhos, mediante o sacrifício de Cristo aplicado aos nossos corações, agora pesa sobre nós a obrigação de refletirmos a sua imagem para este mundo caído. No entanto, irmãos, infelizmente, o pecado tem borrado a imagem divina na vida de muitos cristãos. É lamentável, mas a doutrina da santificação tem sido esquecida em muitos púlpitos, igrejas e vida de muitos crentes dos nossos dias. É por isso que a disciplina se torna um bisturi nas mãos do Deus soberano, para retirar as impurezas da vida dos seus filhos, para que assim eles possam viver em santificação. E a razão para isso, o autor vai colocar um pouco mais lá à frente, em Hebreus 12:14, por que nós temos que, de fato, vivermos nessa santidade. Lá em 12:14 de Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que Deus nos disciplina, para que possamos viver em santidade, para que possamos, meus queridos irmãos, estampar, ou ter estampado em nós, a santidade do próprio Deus, que é 3 vezes santo. E porque sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Não é você passar a sua vida sentado no banco desta igreja que vai te levar até a presença de Deus. É a sua constância em viver em santidade ou em santificação para a glória de Deus. Porque somente assim você estará de fato testemunhando que é um filho de Deus e que adentrará as mansões celestiais. E aí o autor diz, irmãos, que quando o pai disciplina o filho, é no propósito de corrigir alguma falha presente em sua vida, livrando-o deste erro. Neste sentido, o autor diz no versículo 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Isso significa então dizer, irmãos, que o propósito de Deus nos corrigir é purificar as nossas vidas. É tirar aquilo que está manchando a nossa santidade, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Ele. Assim como o pai purificava, ou melhor dizendo, corrigia os seus filhos, no propósito de livrá-lo de determinados erros, quer seja um erro moral ou espiritual,
também Deus faz com as nossas vidas. Por isso diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Se o pai terreno já disciplinava os seus filhos, visando o bem melhor conforme lhe parecia, quanto mais o Pai Celestial disciplina, corrige os seus filhos para melhor aproveitamento. Que aproveitamento é este? O texto vai dizer: a fim de sermos participantes da sua santidade. A locução a fim de aqui indica a finalidade da disciplina que provém de Deus, que é nos tornar participantes da sua santidade, ou seja, é vivermos em santificação diária. Irmãos, a santidade é um dos atributos morais de Deus, o qual Ele compartilha conosco e por isso exige de nós que sejamos santos, porque santo é o Senhor nosso Deus. Assim, quando um crente verdadeiro não ouve a voz de Deus e não abandona as corrupções das paixões que há no mundo, Deus força-lhe a fazer isso através da disciplina. Por sua infinita misericórdia, o Senhor chama alguns pecadores para desfrutar de um relacionamento de pai e filho com Ele. Mas quando estes filhos saem da linha e endurecem o seu coração, este Deus gracioso lança mão do recurso da disciplina para colocá-los nos trilhos da santidade novamente. Por isso digo, se você é um crente verdadeiro, redimido pelo sangue de Cristo, cabe a você ter uma vida coerente com a sua profissão de fé e viver em santidade. Contudo, se em algum momento de fraqueza você vier a sair da linha, volte o quanto antes. Não fique esperando a vara da disciplina divina sobre você, pois ela pode ser muito dolorosa, embora seja para o seu bem espiritual. Por outro lado, se você se diz filho de Deus, mas está vivendo no pecado e não sente Deus lhe chamando à correção, se você se diz filho de Deus, mas não tem uma luta travada diariamente contra o pecado, eu quero lhe dizer o seguinte: isto pode ser um forte indício de que você não é filho de Deus por meio de Jesus Cristo, ou seja, você ainda está morto nos seus delitos e pecados. A ausência da disciplina é sinal de que você é um bastardo espiritual e não um filho de Deus. A vida no pecado, a falta de correção, significa ou pode significar que você não é filho, você é ilegítimo, você é um intruso no meio do povo de Deus e por isso você não vai jamais se beneficiar enquanto não se converter verdadeiramente dos benefícios da morte de Cristo Jesus. Por isso a disciplina é necessária, porque esse entendimento bíblico só vem quando de fato compreendemos o que é a disciplina. Mas a terceira razão que justifica a disciplina é porque ela produz paz interior para o crente. Irmãos, não tem nada mais destruidor para o íntimo de um crente do que ele estar envolvido em pecado. Se ele for um crente verdadeiro, a sua alma vai sofrer amarguras. O seu interior vai se desfazendo aos poucos. Enquanto ele não confessar aquele pecado, enquanto ele não abandonar aquele pecado, ele vai sentir que não tem paz interior consigo mesmo e nem tampouco com Deus. É por isso, irmãos, que quando nós lemos o Salmo 51, nós vemos ali a confissão de Davi. Nós vemos, por exemplo, Davi fazendo um pedido, um clamor a Deus, após reconhecer o seu pecado, após reconhecer que o pecado estava destruindo a sua paz interior, a sua alegria. Então ele clama ao Senhor: restitui-me a alegria da salvação. Nada mais rouba a alegria do crente, rouba a sua paz interior, a sua paz com Cristo e consigo mesmo, do que ele estar enamorado com algum tipo de pecado.
E qual é a solução para este problema? É a mesma solução que o rei Davi tomou quando cometeu o pecado, quando foi confrontado por Deus, quando viu a sua paz interior sendo destruída. A solução é correr aos pés de Cristo, é confessar o pecado, é abandonar, é aceitar de bom grado a disciplina que vem de Deus. Veja que o rei Davi aceitou de bom grado a disciplina do Senhor. Primeiro, seu filho do adultério não sobreviveu. Segundo, o próprio povo foi punido por conta dos seus pecados. Davi não discutiu com Deus. Ele não deu uma de inocente, nem diante de Deus e nem diante do confronto que Natã assim teve com ele. Irmãos, não podemos ficar querendo justificar os nossos pecados enquanto Ele está destruindo a nossa vida interior. Precisamos ser sinceros conosco mesmos e corrermos aos pés de Cristo Jesus, confessando os nossos pecados, clamando pela restauração da nossa alma. E veja aí, primeiramente, no versículo 11, que a disciplina, ela gera tristeza em nosso coração. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. A palavra toda aqui aponta para variadas formas pelas quais Deus nos disciplina, mas para dizer que toda disciplina ou toda forma de disciplina que vem do Senhor visam o nosso aproveitamento espiritual, irmãos. Visam prover para nós, nos devolver, nos restaurar a paz interior. Neste processo, algumas formas de correções podem ser bem dolorosas e causar tristeza em nós. Veja, por exemplo, a disciplina que Deus usou para com os coríntios, lá no capítulo 11, da sua primeira carta, versículos 28 a 30, por conta do desvio doutrinário ou pela falta de compreensão dos coríntios a respeito da ceia do Senhor. Diz lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo, disciplina para si mesmo. E aí o versículo 30 diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já dormem, ou seja, que já se encontram mortos, fisicamente falando. No contexto de Coríntios, uns sofriam a dor do luto, porque haviam perdido seus parentes amados, e Deus fez isso como uma forma de discipliná-los. Então, sim, é possível que na sua soberania, nos seus propósitos, Deus tire a vida de parentes seus, como uma forma de lhe mostrar a disciplina que vem dele. Mas outros gemiam as aflições das enfermidades como uma repreensão de Deus. Então é possível sim que Deus permita algum tipo de enfermidade na vida dos seus filhos, como uma forma de mostrar para eles: eu os amo e estou lhes disciplinando por esta enfermidade. A palavra disciplina usada na passagem que estamos estudando é a palavra paideia. Esta palavra deu origem ao nosso termo pedagogia. E sabemos que a pedagogia é a ciência ou a área responsável pela educação do ser humano. Neste sentido, a disciplina é uma ferramenta pedagógica que Deus usa para nos educar em santidade, para nos educar dentro da vontade dele, irmãos. Mas assim como a disciplina dos nossos pais nos trazia uma tristeza ou uma dor momentânea, também assim acontece com a disciplina que vem de Deus. Quem não sentia a dor quando era disciplinado por seus pais? Principalmente aqueles que desfrutaram de um outro
princípio de criação de filhos. Momentos estes em que, quando você aprontava de fato, ia ser disciplinado. O pai não ia barganhar com você, não ia querer negociar a disciplina que você merecia. Era vara na certa no sentido bíblico. Isto, irmãos, nos trazia um certo grau de tristeza, de dor. No entanto, hoje, muitos entre nós aqui, olhando para o passado, sabemos que aquilo foi para o nosso bem, que visava um proveito comum para as nossas vidas, e por isso que depois nós nos alegramos. É por isso que hoje muitos rendem graças a Deus, porque no passado seus pais os corrigiram de forma sensata. Espiritualmente falando, meus queridos, no momento em que nós somos disciplinados, aquilo traz tristeza a nós. Porque, de fato, aquela disciplina, por vezes, trazem dor. Porque ela vai mexer nas nossas feridas. Mas, tão logo nós olhamos para os propósitos e os benefícios da disciplina, então aquela dor, aquela tristeza se torna algo momentâneo e nós passamos a nos alegrar por sermos dignos de sermos disciplinados pelo Senhor. Por meio da disciplina, Deus mexe nas suas feridas, mas Ele faz isso para lhe curar, mesmo que momentaneamente isso possa provocar tristeza e dor no seu coração. Mas a alegria da restauração não pode ser comparada com esse leve e momentâneo momento de tristeza. Em seguida, veja comigo que o texto vai nos apresentar os frutos produzidos pela aceitação da disciplina. É por isso que você deve se submeter à disciplina que vem de Deus. Por meio dessa disciplina, Deus vai trazer paz interior para o seu coração. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos ou frutos de paz aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por exemplo, embora ser mãe seja uma dádiva desejada por muitas mulheres, em maior ou menor medida, elas sentem certo nível de tristeza e dor no momento do parto. Esse sentimento é causado pela presença da dor envolvida nesse processo. No entanto, depois, o seu coração transborda de alegria ao ver que deu à luz o seu filho amado. Semelhantemente, quando o crente é disciplinado por Deus, ele se sente triste, mas tão logo ele se alegrará ao ver os frutos espirituais que esta correção trouxe para a sua vida. Irmãos, é na fornalha da aflição que Deus aperfeiçoa o nosso caráter. É por meio de severas repreensões que Ele intensifica a nossa comunhão com Ele. É por meio da correção que o Senhor aviva a nossa consciência com a certeza de que somos seus filhos amados. E é por isso que Ele nos disciplina. Mas é por meio da correção que o Senhor nos conscientiza do quanto o pecado está sendo cruel em nossas vidas. E nos leva a confessar os nossos pecados, a abandonar os nossos erros e sermos interiormente restaurados na nossa paz com Deus e na nossa paz conosco mesmos. A paz descreve aqui tanto a restauração da paz com Deus, que é rompida por causa do pecado, quanto a paz consigo mesmo. Quem é que consegue viver em paz com Deus, mesmo sendo um crente verdadeiro, quando está vivendo em pecado? Quem é que consegue, sendo um crente verdadeiro, desfrutar de uma paz interior consigo mesmo, quando o pecado abertamente o confronta ou o destrói a cada instante? Por isso é que digo, nada rouba mais a paz interior do servo de Deus de que o seu envolvimento com algum tipo de pecado. E a justiça está relacionada ao caráter santo do crente, isto é, a sua vida justa diante de Deus.
A ideia, irmãos, é que esta paz é resultado de uma vida justa, de uma vida santa. O crente só está em paz com Deus, só está em paz consigo mesmo e em paz com o seu próximo, quando de fato ele está vivendo de forma reta, de forma justa na presença de Deus. Desta forma, num momento de crise ética cristã, como o que vivemos, carecemos de homens e mulheres de Deus que lutem para refletir o caráter santo de Cristo Jesus nas suas vidas. Necessitamos de pessoas que se sintam interiormente feridas com o pecado, ao ponto de correrem a Cristo, confessá-los e abandoná-los. Precisamos de pessoas que reconheçam o quanto o pecado é prejudicial no seu relacionamento com Deus, ao ponto de buscarem viver de forma justa na presença dEle. Precisamos de pessoas, meus irmãos, que mantenham a coerência entre o discurso e a prática da fé, para serem assim um modelo de fé, de santidade para este mundo caído. Precisamos de pessoas que não negociem a sua moralidade cristã com os prazeres temporários do pecado. Por isso, nós precisamos de pessoas que tenham paz interior com o nosso Deus. Portanto, estudamos nesta noite sobre a necessidade da disciplina na vida cristã. E ela é necessária por 3 razões. Primeiro, ela evidencia o amor de Deus pelo crente. Segunda razão, ela resulta em santificação para o crente. Terceira razão, ela produz paz interior para o crente mediante a confissão dos seus pecados. Diante disso, eu finalizo com algumas aplicações. Primeira aplicação. Em seu relacionamento com Deus, esteja atento para as variadas formas pelas quais Deus chama a sua atenção para a correção divina. Irmãos, Deus usa de muitas maneiras para nos disciplinar. E nós precisamos estar atentos. Porque à medida que nós não vamos dando atenção para uma maneira, para a segunda maneira, para a terceira maneira, a disciplina vai se tornando cada vez mais pesada para nós. Eu destaco aqui algumas maneiras pelas quais Deus pode estar chamando a sua atenção ou buscando disciplinar a sua vida. Primeiro, Deus pode fazer isto, ou seja, lhe disciplinar mediante as circunstâncias que Ele envia para lhe advertir. Irmãos, olhe, por exemplo, para Jonas. Quantas circunstâncias Deus enviou ao profeta Jonas simplesmente para dizer: Jonas, tu está no caminho errado, retorna para o caminho certo. Nisto aqui, Deus pode permitir uma enfermidade, um acidente, alguma aflição específica, uma luta específica. E eu não estou jamais aqui querendo dizer que todas as circunstâncias da vida significam uma disciplina de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa estar atento para discernir se algumas coisas que acontecem na sua vida não é Deus lhe corrigindo de algum erro. Mas Deus também nos disciplina mediante o envio de pessoas para nos confrontar. Olhemos o caso do rei Davi, como que Deus enviou o profeta Natã para o confrontar dos seus erros, para dizer: Davi, você é esse adúltero. Olhemos, meus irmãos, para o caso do profeta Jonas, como que Deus enviou inclusive ímpios para confrontar a vida de Jonas, a desobediência de Jonas. Deus usou ali o capitão daquele navio, usou os marinheiros que ali se encontravam para confrontar a Jonas. Deus envia pessoas para nos confrontar dos nossos erros, para que possamos reconhecer o nosso desvio e confessarmos nossos pecados e assim evitarmos a disciplina que vem dele. Mas Deus também pode fazer isso, irmãos, mediante as consequências de sua conduta errada. Deus pode permitir que você
colha os frutos amargos do pecado, do seu estilo de vida, para que você perceba o quanto Ele lhe ama como filho. Você quer sofrer as consequências do pecado? Ou você quer olhar para esse Deus santo e olhar para a sua vida e alinhar a sua conduta em harmonia com os princípios de Deus? Mas Deus também pode fazer isso, demonstrando a graça dele em ser compassivo com você, não fazendo semelhante ao Antigo Testamento, ou no caso de 1 Coríntios 11, versículos 28 a 30, em que a vida foi ceifada como uma forma de disciplina divina. Perceba que Deus vai aumentando o nível, do menor para o maior, a disciplina vai se tornando cada vez mais pesada. Por isso eu lhe chamo nesta noite, esteja atento, para que você não seja alvo da disciplina do Senhor. Por isso, saia daqui nesta noite em busca de discernimento para compreender se alguma situação que você enfrenta na vida, inclusive de enfermidade, de lutas, não seria Deus lhe chamando para a disciplina. Segunda aplicação. Como igreja, não podemos e nem devemos ser omissos em disciplinar os nossos membros que se negam a serem purificados das suas paixões carnais. Irmãos, disciplinar um membro é uma das maiores demonstrações de amor que a igreja pode dar por ele. É por isso que nós não podemos negligenciar, fazer pouco caso dessa ferramenta divina para purificar o seu povo, a sua igreja. É um clamor, irmãos, que tem que estar constantemente no nosso coração para que Deus não nos torne omissos diante da necessidade do exercício da disciplina eclesiástica. Por outro lado, se o membro não compreende a biblicidade, propósitos e benefícios da disciplina, talvez ele não tenha sido convertido de verdade. E aí o melhor para ele de fato é: vá para o mundo, viva nos prazeres da carne, que é melhor do que está enganando a si mesmo dentro da igreja. O só pensar na necessidade da disciplina já é um chamado do Senhor para avaliarmos como está a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. O só pensar na disciplina como igreja já é suficiente para nós chegarmos à conclusão do quanto Deus ama e tem os propósitos de purificar, de santificar a sua igreja. Que Deus nos abençoe como igreja, para que jamais deixemos de praticar a disciplina. Terceira aplicação. Eu preciso, irmãos, dar ainda uma palavra de encorajamento a todos os pais que estão aqui nesta noite. Encorajamento para que vocês não menosprezem a prática da disciplina em seus lares. Não negociem a correção dos seus filhos com eles. Discipline-os. Infelizmente, irmãos, parece que muitos pais dos nossos dias não suportam ver seus filhos chorando por causa de uma disciplina. Mas é melhor ele chorar por causa da disciplina agora, que vem de você, do que chorar por causa dos pecados lá do mundo, que certamente ele vai se envolver lá na frente. Eu creio que em muito, a compreensão e a aplicabilidade da passagem que estudamos nesta noite é limitada, porque nós estamos longe dos princípios corretivos que o texto trata no que diz respeito a disciplinar os nossos filhos. Eu acredito que muitos pais cristãos não estão preparados para responder biblicamente a pergunta do versículo 7 que nos diz: pois que filho há que o pai não corrige? Talvez você responda: todos. Que filho há que o pai não corrija? Talvez a resposta de muitos nesta noite aqui seja: o meu não é corrigido. O meu não é repreendido. Eu queria encorajar você
a corrigir os seus filhos, a discipliná-los. Faça isso com os propósitos corretos, bíblicos, que é visando o bem comum do seu filho. Inclusive, vale dizer, do seu bem espiritual. Que você saia daqui refletindo sobre como você está desenvolvendo a prática da correção bíblica nos seus lares. E eu quero dizer principalmente a vocês que têm filhos pequenos, que a melhor forma de discipliná-los é agora. Porque se você deixar para fazer isso quando eles estiverem maiores, vocês não vão conseguir mais. Vocês vão ser envergonhados diante de muitas pessoas quando por algum motivo tentarem disciplinar os seus filhos. Algo muito comum, quando morávamos em Belém e íamos ali ao shopping que ficava em frente à nossa residência, era vermos crianças de 4, 5, 6 anos se jogando no chão aos gritos, porque ele queria alguma coisa e o pai, ou por não ter dinheiro ou qualquer outro motivo, dizia não. E daí eu acho que falta dinheiro não é, porque via de regra, quando o filho faz isso, o pai vai lá e compra. Das duas coisas, ou ele compra ou ele vai ali barganhar com o filho. Não, levanta, faz isso, faz aquilo, que quando chegar em casa o pai te dá isso ou te dá aquilo outro. Não negocie a educação com o seu filho. O pai é você, não é ele. Quem dita as normas é você, não é o seu filho. Por isso eu lhe encorajo, principalmente a você, pai cristão, a desenvolver de forma bíblica a educação dos seus filhos. E eu não poderia também deixar de trazer uma palavra de exortação para vocês, filhos. A vocês que têm menosprezado, desrespeitado ou até mesmo endurecido o coração para a disciplina que vem dos seus pais. Eu queria encorajá-lo, exortá-lo a se submeter às disciplinas dos seus pais. E é evidente se elas estiverem de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, é claro que como pais somos responsáveis pela educação dos filhos, principalmente no que diz respeito à vida espiritual. No entanto, vocês, filhos, não podem endurecer o seu coração, não podem tratar com desprezo, com desrespeito, as instruções que vocês recebem dos pais. Você, filho, não pode querer viver conforme o conselho da sua própria vontade, mas conforme o conselho da vontade dos seus pais. E isto é claro, estou me referindo ao conselho de pais cristãos, que seguem à risca os ensinos da palavra de Deus, que aplicam estes princípios à educação dos seus filhos. Seu pai é responsável por lhe corrigir, por lhe educar. E você é responsável por uma postura correta diante das orientações de seus pais. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a relação que nós temos com o nosso Deus, como sendo filhos de um Pai que nos ama. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.